Olá galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de balanceamento pelo método da oxirredução. Só que antes da gente falar a respeito de balanceamento propriamente dito, a gente precisa diferenciar alguns conceitos que são importantes nessa parte de balanceamento. O primeiro conceito é o de oxidação. A oxidação é a perda de elétrons. Consequentemente, vai haver um aumento do NOx do elemento. Um aumento numérico mesmo, ok? Então, quem oxidar vai sempre perder elétrons e isso vai implicar num aumento numérico do seu NOx. Já a redução vai ser o ganho de elétrons e isso vai implicar numa diminuição numérica do seu NOx. Então, todas as vezes que uma espécie reduzir, ela vai perder elétrons, consequentemente, vai haver uma diminuição numérica no seu NOx. Já as reações de oxirredução são as reações que acontecem com processos simultâneos de uma espécie oxidar e uma outra espécie reduzir. Ou seja, para que haja uma reação de oxirredução, os dois fenômenos, tanto de ganhar elétrons quanto de perder elétrons, tem que acontecer de forma simultânea, ok? E aí, essas reações, então, a gente chama de reações de oxirredução ou processos de oxirredução, ok? Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar isso numa determinada equação química e a gente vai entender como é que se dá, então, o balanceamento por esse método. Deixa eu só apagar o meu quadro, rapidamente. Então, a gente vai vir aqui para o nosso exemplo. Deixa eu só secar aqui, porque senão não dá. Exemplo 1, H2SO4 mais HNO3, dando... Ah, não, aqui é H2S, desculpa, gente. H2S mais HNO3, dando H2SO4 mais NO mais água. Como é que eu consigo saber, então, que uma determinada reação química é de oxirredução? Eu sempre vou ter que colocar o NOx de todos os elementos que estão envolvidos naquelas substâncias e verificar, na verdade, se algum deles sofreu variação no seu NOx. Então, primeiro passo é escrever o NOx de todo mundo. Vamos lá, então. Aqui no H2S, o hidrogênio é aquele que tem o NOx quase fixo, né, com mais. Se o hidrogênio é a parte catiônica da molécula, o enxofre vai ser a parte aniônica. Aqui eu também poderia voltar com a regra da setinha, tá? Então, o enxofre vai ser 2-. No HNO3, hidrogênio mais, oxigênio 2-. Então, 6- com mais, então o nitrogênio vai ser 5-. Eu vou só acelerar esse processo, pessoal, não vou fazer todas as contas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. No H2SO4, hidrogênio mais, oxigênio 2-, consequentemente o enxofre é 6-. No NO, oxigênio 2-, nitrogênio 2-. E na água, 1- do hidrogênio, 2- do oxigênio. Quem sofreu variação no seu NOx? O enxofre.
que ele saiu de 2 menos aqui nos reagentes e foi para 6 mais nos produtos, e o nitrogênio, que saiu de 5 mais aqui nos reagentes e foi para 2 mais lá nos produtos. Se eu tenho espécies, então, que sofreram variação no seu NOx, eu tenho uma reação de oxirredução. Então, como é que eu faço para verificar se é uma reação de oxirredução? Eu preciso escrever o NOx de todo mundo e verificar se houve variação em alguma das espécies. Todas as vezes, então, que houver a variação de uma espécie, consequentemente vai ter que haver a variação de uma outra espécie. Por quê? Os processos são de oxirredução. Tem que haver a oxidação e a redução ao mesmo tempo. Vamos verificar então aqui o enxofre e o nitrogênio, qual foi o processo que aconteceu com eles. O enxofre saiu de -2 e foi para +6. O NOx dele aumentou de forma numérica mesmo. Então, aconteceu com o enxofre a oxidação. No nitrogênio, ele saiu de 5 mais e foi para 2 mais. Houve a diminuição no seu NOx. Se houve a diminuição, a gente chama esse processo de redução. Mais uma vez, então, chamando a atenção de vocês, que para haver um processo de oxirredução, uma espécie tem que oxidar, a outra espécie tem que reduzir. Uma espécie precisa perder elétrons, a outra espécie precisa ganhar elétrons, por isso os processos de oxirredução. Como é que eu vou fazer o balanceamento, então? Eu sempre vou procurar qual foi a sua variação, que a gente vai simbolizar pela letra delta, a variação na sua quantidade de elétrons de cada uma dessas espécies. No caso do enxofre, ele saiu de -2 e foi para +6. Então, de -2 para +6, a variação no seu NOx foi de 8. Já no caso do nitrogênio, que saiu de +5 e foi para +2, essa variação foi de 3. Ok? Agora eu vou multiplicar essa variação pela sua maior multiplicidade, ou seja, qual é o maior índice daquele elemento. Nesse exemplo, tanto o enxofre quanto o nitrogênio, nos dois lados da equação química, né, nos reagentes e nos produtos, essa multiplicidade é 1, ó. Enxofre tem um só, então vou multiplicar por 1. E nitrogênio tem um só e tem um só, também vou multiplicar por 1. Se tivesse mais, eu multiplicaria pela maior multiplicidade desses elementos, tá? Então, na hora que eu fizer a variação, eu vou multiplicar pela quantidade daquele átomo, só nos reagentes ou só nos produtos. A mesma coisa que no processo de redução. Então, 8 vezes 1, 8, 3 vezes 1, 3. O que vai acontecer a partir de agora? Para eu poder igualar a quantidade de elétrons que foram perdidos e a quantidade de elétrons que foram ganhos, eu vou precisar fazer uma inversão. Esse resultado da redução vai passar para a oxidação e o resultado da oxidação vai passar para a redução. Por que eu preciso fazer isso? Para que a quantidade de elétrons que foram perdidos seja igualzinha à quantidade de elétrons que foram ganhos, tá? Isso se dá também pela lei de conservação da matéria. Então, eu não posso destruir matéria e nem construir matéria. Eu sempre preciso conservar. Então, por isso que a gente faz essa pequena inversão. Quando eu fizer isso, então, eu vou escolher um dos lados para eu poder começar. E aí, o 3 vai então passar para o enxofre. Eu vou escrever um 3 aqui na frente. E o 8 vai passar para o nitrogênio. Vou escrever um 8 aqui na frente. Opa! E o restante do meu balanceamento vai ser pelo método da tentativa. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Eu tenho 8 de nitrogênio. Eu vou precisar ter um 8 aqui na frente também, que é a única substância que tem nitrogênio. Sempre lembrando de usar aquela regrinha, tá, gente? Eu começo por metais, depois ametais,
hidrogênio e por último oxigênio. Essa regrinha aqui ajuda bastante na ordem de você fazer o balanceamento, depois pelo método da tentativa, tá? Porque no método da oxirredução você só vai encontrar 2 coeficientes. A partir daí é tudo pelo método da tentativa. Eu tenho 3 de enxofre, então eu vou precisar de ter 3 de enxofre aqui do lado de cá também. Hidrogênio eu vou ter 6 com mais 8, 6 com 8, 14. Aqui eu já tenho 6, então aqui eu vou precisar de ter 8, né? Mas dividido por 2, então aqui vai ser 4. E agora o oxigênio para a gente poder verificar. 8 vezes 3, 24. Então eu vou ter 3 vezes 4, 12. Com mais 8, 20. Com mais 4, 24. A minha relação está balanceada. Além, então, de conseguir verificar, né, que todos os átomos aqui nos reagentes e nos produtos estão com a mesma quantidade, eu também tenho outros conceitos que aparecem com isso aqui, que é o de agente oxidante e agente redutor. O que são os agentes? Os agentes são substâncias que vão forçar a oxidação ou forçar a redução. O que isso vai significar? Existem algumas substâncias, principalmente aquelas, né, que o NOx do elemento, de algum dos elementos, é um NOx muito alto ou muito baixo, que vão forçar a oxidação ou a redução de alguns outros elementos em qual eles estejam presentes. Esses agentes, então, são sempre substâncias e que sempre se encontram nos reagentes. O agente oxidante é sempre aquele que contém a substância que oxidou. O agente oxidante é sempre aquela substância, desculpa, gente. Agente oxidante é sempre aquele que contém o elemento que reduziu. E o agente redutor é sempre aquele que tem a substância que oxidou, é o contrário. Eu gosto muito de cantar uma musiquinha, ó. Oxidou, agente redutor. Essa parte é ótima porque combina. Agora a segunda parte nem sempre combina, tá? Mas você pode colocar uma palavra que você gostar, ó. Reduziu, agente oxidante. Poxa, essa parte não combina. Mas a gente já consegue com oxidou. Quem foi que oxidou? O enxofre vai ser o agente redutor, o que contém o enxofre, que é o H2S. Reduziu, no caso o nitrogênio, vai ser o agente oxidante, o ácido nítrico, o HNO3. Tá? Então sempre lembra da musiquinha. Oxidou, agente redutor. Reduziu, agente oxidante. Até o nosso próximo vídeo, galera!